Assim, rapaziada, vamos ser sinceros, o jogo foi muito interessante. Eu, raramente na minha vida, imaginei que eu viria o Zé Ivaldo marcando o Xavi Simons. Só por aí o amistoso já se paga, digamos assim. Cara, surreal, sim, surreal. Eu não vou fazer uma análise de como eu costumo fazer nos jogos, porque convenhamos, é um amistoso. Assim como eu fiz com o do Coritiba entre o estadual e o brasileiro, aqui vai ser mais a minha opinião sobre as paradas e tal, e uma ou outra observação. Não vai ser nada muito profundo, até porque, pra variar, eu estou trabalhando, né? Então não teve como assistir o jogo muito atentamente, nem se eu quisesse. Acho que nem se eu quisesse eu faria isso, porque me deixaria ainda mais depressivo com o desnível de um time pro outro e a incapacidade do Santos de jogar. Então, eu separei algumas coisas aqui pra gente falar. A primeira é, e acho que talvez a principal pergunta, quem teve essa ideia? Assim, ao que tudo indica, foi algo orquestrado por conta do Neymar. Só que a gente não sabe se foi, de repente, a diretoria do Santos que teve a ideia e aí conversou com o Neymar e a Red Bull e a Puma, consequentemente, para organizar esse amistoso para tentar bater aquelas metas do contrato do Neymar. Se foi algo que o Neymar impôs na hora que ele fez a parada. Eu não sei. Mas tirando a imbecilidade de quem impôs essa parada, tem a imbecilidade de quem aceitou, que aí com certeza é da parte do Santos. Irmão, como você me aceita a porra de um jogo amistoso com um time que joga Champions League? O Santos não consegue ganhar dos times que jogam no Paulista, em geral contra a porra da Champions, tá ligado? Por mais que tenha ido mal na Champions ou qualquer outra coisa. Se o Santos jogasse contra o Shakhtar Donetsk, ia tomar um pau, tá ligado? Aí resolve jogar com o RB Leipzig, que vira e mexe tá disputando as cabeças na Bundesliga, ganhando uma ou outra Copa aleatória de lá, disputando oitavas, quartas de Champions. Quem teve essa ideia, irmão? Quem teve essa ideia? Se fosse o nosso sub-20 contra o sub-20 deles, já seria vergonhoso. Mas não, botaram os titulares, irmão. O Zé Ivaldo marcando o Xavi Simons. Tiveram que marcar o Sesco, tá ligado? Caralho, irmão. O outro mano lá fez o segundo gol, eu esqueci o nome dele. Enfim, cara, quem teve essa ideia, irmão? Quem teve essa ideia? Eu queria muito saber. É, assim, os únicos possíveis pontos positivos que eu consigo pensar desse jogo é que talvez alguém seja vendido no futuro, porque talvez esse jogo tenha servido de vitrine para alguns dos moleques que entraram, seja para outros times estrangeiros ou para a própria Red Bull, que de repente pode querer comprar alguém para o Bragantino, ou de repente do que eles acham de potencial para o Salzburg ou para o próprio Leipzig, não sei. É, porque ao mesmo tempo é algo negativo, se você for parar pra pensar, se eles quiserem levar o bom tempo, por exemplo. Felizmente o Brasão não jogou. Então acho que a chance deles levarem o Brasão é menor. Mas pode ser que eles queiram levar o bom tempo, o Sherman, é, sei lá, o Souza, por mais que ele não tenha jogado. Eles viram os últimos jogos e, sei lá, aproveitaram que estavam no Brasil pra conversar com os empresários do Souza. Não sei, tá ligado? Mas talvez o único ponto positivo seja esse. Poder vender alguns moleques, tá ligado? E não que eu queira, ou que eu ache certo. Mas o Santos vai precisar de dinheiro e vai vender gente. Isso é inevitável. O Santos tem transferban pra pagar, tem gente que precisa contratar e vai inevitavelmente vender alguém. Se vai ser o Brasão, não sei. Se vai ser o Bom Tempo, talvez. Se vai ser o Souza, muito provavelmente. Se vai ser o Sherman, muito provavelmente também. Acho que é o mais provável de todos, tá ligado? Vai vender gente aí. Infelizmente, a gente tem que torcer pra esse aí ter servido de vitrine pra quem sabe aumentar um pouco mais o valor da possível futura venda. É, outra coisa também foi a questão de alguns jogadores que foram titulares. Tinha saído no meio da semana que talvez só haveriam dois jogadores titulares no máximo do Santos durante o jogo. Na verdade, foram alguns. Foram o Zé Ivaldo, Escobar, o Rolheiser, o Barreal, o Bom Tempo e o Neymar. Seis. Seis titulares. E por mais que o Escobar tenha ficado fora duas partidas, querendo ou não, você desgasta ele um pouco durante os 45 minutos que ele jogou.
O Zé Ivaldo também ficou de fora de uma partida e jogou uns 45 minutos tendo que marcar o Xavi Simons, tá ligado? O Liger joga todo o jogo também, jogou mais 45 minutos, tá ligado? O Neymar, assim, era obrigatório, porque esse amistoso era só por causa dele, mas ainda assim é imbecil você pensar que você poderia perder o Neymar por conta de um amistoso, tá ligado? Por mais que os caras não tenham chegado quebrando nele, acho que ele sequer sofreu falta, eu acho, não lembro de nenhuma falta que ele sofreu de cabeça. A gente já viu o Neymar se lesionando sozinho em diversas ocasiões, nos últimos anos, e inclusive a última tinha sido um jogo contra o Atlético Mineiro que ele simplesmente começa a sentir a coxa depois que ele estava teoricamente curado e é substituído sem ninguém ter encostado nele. Então, né? Mais uma imbecilidade aí pra conta. Cara, com alguns minutos de jogo você já via a diferença abissal dos dois times, e eu não digo nem da qualidade, que obviamente é muito superior do lado de lá, e da tática, que também não tem nada do lado de cá, né? O Kleber Xavier é, pô, surreal. Mas a diferença física, irmão. O jogador do Santos que sai em corrida, em contra-ataque ou em algum lançamento, o cara do Leipzig que saía atrás dele, alcançava, passava, pegava a bola, tocava pro cara que já tava atrás, os dois já fazia tabelinha e já voltava correndo pra fazer um contra-ataque do Leipzig. Bizarro, irmão. Bizarro. E assim, era meio que o esperado. Se você me pergunta, se fosse o Palmeiras vencedor dos últimos anos contra o Leipzig, já seria problema pro Palmeiras se o Leipzig jogasse a sério. Não foi o caso hoje, mas se o Leipzig jogasse a sério, com o Palmeiras jogando a sério, já seria um problema pro Palmeiras, pro Flamengo, pra quem fosse. O Santos de agora, que é uma bosta, jogando contra o Leipzig, que tava pouco se fudendo pro jogo, ainda assim a chance do Santos se fuder, como se fudeu, era gigantesca, tá ligado? E a diferença só confirma esse tipo de parada. É... Aos 15 saiu o primeiro gol, num erro de passe do grandioso Tassiano. Que, cara, a minha vontade hoje não era de mencionar o nome de nenhum jogador. Era substituir todos por Marcelo Teixeira. Porque ele que é responsável por essa porra aí. Eu lembro que eu falei no pós-jogo do último vídeo. Pode se não sei se foi do último vídeo do Vitória, acho que foi pós o do CRB. Ele ia arranjar alguma cortina de fumaça, alguma coisa. Ia querer arranjar algum culpado. Dito e feito. Demitiu o Pedro Martins, como era esperado. Demitiu, mesmo depois da vitória contra o Vitória. Demitiu o. Demitiu não, tá avaliando, demitiu, acho que é o Fabrício Vasconcelos, que tinha sido contratado pelo Pedro Martins também. Então é isso aí, o cara não assume nenhuma culpa, quer arranjar um culpado pra aliviar a pressão da torcida. Infelizmente tem uma galera que compra essa porra e tende a continuar assim, mas erro de passe do Tassiano, que fizeram o favor de pagar 30 milhões, o jogador é inexistente. E aí acaba sendo escanteio que o Xavi Simons chuta, tem um desvio e acaba matando o João Paulo também. Inclusive, o puta azar do João Paulo teve. Dos 3 gols que ele tomou, 2 foram de desvio também. Teve o terceiro que desviou no Luizão. O segundo eu achei meio. Assim, não sei se foi culpa do João Paulo, mas eu fiquei com uma sensação de que ele poderia ter tentado pegar, tá ligado? Como eu falei, não acho que foi culpa dele, mas poderia ter tentado, tá ligado? Ainda mais quando você tá disputando posição com um brasão que pega tudo que vai no gol quase e que tem uma reação melhor, uma explosão melhor, me deixa pensativo se real, assim, não que haja pra mim uma dúvida, se eu tivesse que escolher hoje entre o Brasão e o João Paulo pra ser titular do Santos, é o Brasão sem eu pensar meio milissegundo, tá ligado? Mas se for o caso pra se livrar de alguém, tomara que se livrem do João Paulo e deixem o Brasão, né? Isso é meio óbvio, eu acho que mesmo ele não tendo muito culpa nos gols de hoje, eu ainda fico com essa sensação, tá ligado? Às vezes parece que o João Paulo, por mais que ele faça defesas fodas, ao mesmo tempo ele é meio que chama gol, tá ligado? Não sei, não sei. Não é tipo o Volpe, que chama golaço. Mas realmente parece que o João Paulo atrai, tá ligado? Não sei explicar, tá ligado? Mas foi a sensação que eu fico. É... Deus abençoe também os bandeirinhas e, consequentemente, a falta de VAR nesse jogo, porque a quantidade de impedimento que salvou o Santos ali em diversos ataques, eu contei mais no primeiro tempo. Talvez tenha tido no segundo também, eu não prestei muita atenção. Mas a quantidade de ataque do Santos, do Santos não, contra o Santos, que o Santos poderia ter se fudido e não se fudeu porque estava impedido, o bandeirinha levantou ali, graças a Deus, salvou a gente de tomar uma goleada já no primeiro tempo, tá ligado? Graças a Deus.
Aí o Santos vai pro intervalo, volta com uma caralhada de mudança. Eu nem anotei toda a galera que entrou, porque foi gente pra caralho. Tanto no intervalo, acho que mudaram seis. E durante o jogo foi entrando todo mundo. Foi entrando os moleques reserva do sub-20, tá ligado? Os moleques com 16 anos. É, porra, uma loucura, tá ligado? Do segundo tempo, as paradinhas que eu anotei é o Pituca, pô, o Pituca realmente tem que passar, tá ligado? Teve aquela parada lá da mina dele reclamando que, depois que sair não adianta chorar e pedir pra voltar e bababá. Pô, eu acho que ninguém vai chorar pela saída do Pituca. Se pá, nem o Pituca vai chorar pela saída dele, pô. Pô, tá bizarro. Tá surreal, assim. Teve uma bola que ele pega, acho que é o Kevson que passa pra ele. E ele sai na corrida, tinha ele. Tipo assim, tinha mais jogadores do Leipzig na contagem ali. Tinha o Pituca, tinha um atacante que eu acho que era o David passando, próximo correndo em direção à área. E aí o Pituca, ao invés dele tentar passar, mano, faz alguma coisa, faz um lançamento aberto com a perna esquerda, já que você só tem a esquerda, tá ligado? Se fosse alguém mais habilidoso, poderia tentar dar de trivela, não sei. O Pituca pega a bola, prende, toca pra trás. Foi bizarro, tá ligado? Eu vi esse lance e falei, caralho, irmão, não é possível, mano. Aí depois disso também eu não vi mais o Pituca em campo, porque ele praticamente não apareceu. E eu acho que isso foi mais positivo do que negativo, sendo bem sincero. Eu acho que eu prefiro não ver o Pituca em campo do que ter que ver ele em campo fazendo o que ele faz. É, Teve o único gol que o Santos conseguiu fazer na proeza desse jogo. Foi uma jogadinha do Verón. É uma jogada do David com o Verón. Se eu não me engano, o David pega a bola ou rouba a bola, não lembro agora. Ele passa pro Verón, o Verón espera o Kevson passar, passa pro Kevson, o Kevson joga na área e o Ian, ou Rian, não lembro, não sei qual é a pronúncia do nome dele, mas é o volante da base, que atualmente está no profissional, faz o gol. O Rian foi bem, mano. O Rian foi muito bem nesse jogo, assim. E consegue diminuir, pelo menos para não ser uma goleada América. Eu vou ser bem sincero, eu acho que esse jogo teria que valer 3 pontos pro Santos no Brasileirão. Porque eu esperava, no mínimo, a gente perder por 3 gols de vantagem. Quase aconteceu, mas não aconteceu. Então, pra mim, no mínimo, isso tinha que contabilizar uns 3 pontos no Brasileiro. É a única coisa que explica, que dá um motivo plausível pra fazer a gente não entrar em depressão com esse amistoso, tá ligado? Tinha que valer. Alguém tem que dar um jeito de fazer isso valer 3 pontos no brasileiro, mano. Não é possível. Na sequência tem outra jogada também do Verón com o David. E aí o David bate pro gol meio mais ou menos ali. E aí acho que a bola acaba desviando no Ian, ou quase chega no Ian, mas o goleiro pega antes, não lembro. Mas também foi uma jogadinha. Assim, é muita loucura que o Verão não consiga jogar direito em nenhum jogo importante e ao mesmo tempo ele seja o homem amistoso, tá ligado? No amistoso contra o Coritiba, eu tinha dito naquele vídeo que pra mim ele foi o melhor em campo. E hoje, se pá, talvez ele tenha sido o melhor em campo também. Ele, dos moleques da base, os mais novos que entraram, o Ian foi muito bem também. E acho que da zaga, o Luizão. Luizão, assim, o único jogador que eu acho que pode ter aproveitado esse jogo é o Luizão. Ele conseguiu mostrar que, primeiro, ele é melhor que o Basso, o que não é muito difícil, mas ele conseguiu provar que ele foi bem no jogo. A bola que desviou nele não tinha o que ele fazer, o Xavi Simons chuta em cima dele, tá ligado? É... Mas no geral acho que ele foi bem, mano. Eu espero muito que o Kleber tenha visto isso e coloque ele no lugar do Baço no jogo contra o Botafogo. Se ele não colocar, assim, é mais um dos 500 motivos pra mandar o Kleber Xavier embora quando tiver a pausa do Mundial, tá ligado? Mais um dos muitos. É, e assim, é muito louco que eu vou falar aqui agora também. Mas eu acho que eu prefiro ver o Verón em campo do que o Tassiano. Porque o Verón é bizarro nos jogos, tá ligado? Mas mesmo bêbado e gordo, eu acho que se pá, ele ainda rende mais do que o Tassiano, mano. Eu acho que ele vai conseguir fazer uma corrida certa por jogo. Ele vai tentar dar uma finalização que vai desviar em alguém e o goleiro vai mandar pro escanteio. E aí tem a chance da gente fazer um gol no escanteio. Não sei, tá ligado? Mas eu sinto que até em jogos que não são amistosos, o Verão consegue fazer um mínimo a mais que o Tassiano, tá ligado? E o que é muito louco, levando em conta que o Tassiano tá em forma e aparentemente não tá bêbado. O que eu duvidaria pelo desempenho dele em campo também durante os jogos, mas teoricamente ele não tá bêbado durante o período que ele joga. Então é surpreendente. E aí, assim como. Acho que dá pra tirar 3 coisas boas desse amistoso, talvez. Uma, a possível venda de alguém,
de algum moleque que a gente vai ter que vender, tá ligado? Vai ser meio inevitável. A chance do Luizão de se mostrar mais seguro, de talvez ter pegado mais confiança. Eu espero que aquele gol com desvio nele não abale a confiança dele de novo. E que ele seja titular no lugar do Basso, eu prefiro isso. Eu prefiro que seja titular em 15 jogos do que o Basso. E que, assim, teoricamente deveria ser um ponto positivo, mas que eu duvido muito que vá ser. Que é dar mais oportunidade pros moleques, tá ligado? Pô, o Tiquinho que não tá fazendo muita coisa, até deu uma finalização aqui durante o jogo que eu acho que ele fez o certo. O Tassiano ficou reclamando dentro da área de não ter recebido a bola, mas, pô, diante de tudo que o Tassiano tá fazendo, é capaz do Tiquinho passar aquela bola pra ele na medida e ele mandar por cima do gol, sei lá, a la Nilson. Então, enfim, o Tiquinho fez o certo ali na hora que foi chutar. Mas o Tiquinho, na maioria dos jogos importantes, ele tem decepcionado, então hoje em dia eu preferiria, por exemplo, que fosse o David o primeiro, o Luca o segundo, ou até o Luca o primeiro, não sei, tá ligado? E o Ian merece jogar, merece ter mais chances que, porra, qualquer um dos nossos primeiros volantes praticamente merece ter mais chances. O Pituca não deveria nem mais vestir a camisa do Santos. Vai estrear agora a camisa azul na semana que vem. Eu espero que o Pituca nunca use ela, tá ligado? A não ser que seja pra assistir o jogo do Santos quando a gente estiver na casa dele. Mas o Pituca não merece jogar. O Schmidt às vezes merece, às vezes merece ir pra casa do caralho, de tão ruim que é. O Rincon já não aguenta mais, tá ligado? Então o Ian merece mais chances, tá ligado? O Bom Tempo merece mais chances. O Ian, pra mim, hoje seria o primeiro reserva naquele meio campo, que nem eu disse. Não sei se o Zé Rafael ainda consegue fazer ser um primeiro volante marcador mesmo. Mas eu preferiria que tentassem fazer ele de primeiro e o Bom Tempo de segundo. Ou ele e o Bom Tempo lado a lado, não sei, tá ligado? Mas eu acho que isso é a melhor opção do meio campo e o Ian sendo o primeiro reserva dos volantes. Eu acho que ele merece isso. Ainda mais quando a concorrência dele todos tão tenebrosos, tá ligado? E aí, pô, de repente outros moleques podem vir a ser aproveitados, tá ligado? O Matheus Xavier e o Luca Meirelles não jogaram porque eles jogaram no Sub-20 acho que ontem, se eu não me engano. Jogaram um jogo de 4-4 contra o Corinthians. Então, mas, pô, os moleques merecem uma chance, tanto o Luca quanto o Matheus. Até o Juninho talvez mereça. Não que ele tenha que ser titular, pá, a galera cria muita emoção também, mas eu acho que ele tem que ir entrando aos poucos, tem que ir pegando o banco, pra já ir se acostumando com o ambiente também. E vários outros moleques entraram. Tem o Alencar e acho que é o Alencar e o Ananias, que são os dois zagueiros do Sub-20. Eu vejo algumas pessoas falando que eles são muito bons, então tomara que eles tenham chance também. Ainda mais com a zaga que a gente tem. Então, mano, tem que dar chance pros moleques, tá ligado? E eu espero que o Kleber Xavier faça isso. Por mais que eu duvido muito. Porque ele já se mostrou ser um técnico meio ruim. E aparentemente ele odeia a base. Como todos os últimos técnicos que passaram pelo Santos, aparentemente. Mas enfim, rapaziada, é isso aí. Não vou me estender mais, não tem porquê. Foi um jogo do amistoso, uma vergonha que a gente já imaginava. Mas pelo menos não foi uma vergonha tão grande quanto poderia ser e quanto eu esperava que fosse. Então, graças a Deus por isso.